Olá, boa noite. Deixa eu ver como é que eu faço ainda para chamar a Flavinha. Oi, Michele, tudo bem? Yare, Flavinha. Flavinha, te mandei o convite já, acho. Se eu não te mandei, me manda o convite, que eu sou um horror. Ai, ai. Neuza, boa noite, tudo bem? Estou aguardando a Flavinha. Vamos ver. Flavinha, Flavinha. Ah, achei. Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos, então, né, a mais um papo terapêutico. Aí, Aê, olá! Flavinha! Ai, Flávia, eu sou um horror com isso. Eu vou precisar de fazer umas Não, aulas. tá tudo certo, né, Thalita? Eu também, para nós todas é uma novidade. Mas o que eu te Esse, mandei era um convite, é isso? Tava certo? eu não recebi, eu pedi para participar. Ah, então tá bom. Então Tá tá tudo tudo certo. O certo. importante é que você tá aqui. O importante é que estamos aqui, verdade. Verdade. Lise, boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos. Bem-vindo, então, a mais um Papo Terapêutico. Hoje nós vamos falar sobre as emoções. Tema Vamos. muito legal. E a gente quer É, convidar todos vocês para que vocês participem dessa live, né? Que vocês façam comentários, façam perguntas, né? Que é muito importante para a gente fazer essa troca aí bacana. Então, bem-vindos a mais um Papo Terapêutico. Flavinha, como você está? tudo certo. Terminando mais uma jornada, né, de trabalho. Hoje o dia no consultório, também falando sobre o quê, né, Thalita? Emoções. Sentimentos, emoções, né? A nossa vida acaba, né, sempre se envolvendo com essas duas questões, né? Um lado a razão, outro lado a nossa emoção, e a gente sempre tentando lidar com esses conflitos, né? É realmente muito importante. Exatamente. Flávia, eu acho que o que eu mais percebo no consultório quando as pessoas chegam é o não entendimento do que é um sentimento, do que é uma emoção, né? Parece que é tudo junto e misturado. Como que a gente poderia explicar para as pessoas que estão nos assistindo sobre isso, assim, sobre os sentimentos e as emoções? Assim, como que você acha que uma explicação que atingiria mais as pessoas, assim, nesse questão de entendimento? Tá, para a gente entender um pouquinho, né? As emoções, elas, independente da língua, do idioma que a gente fale, independente do lugar que a gente viva, nós temos as nossas emoções. Cada pessoa tem as emoções, né? Tem as emoções básicas, enfim, as outras emoções que são secundárias. Mas todos nós temos as emoções, né? A raiva, o medo, a ansiedade, tristeza, o nojo, né? Tem até aquele filme do Divertidamente, né, Thalita, Adoro que esse depois filme. é. Mas enfim, o que são as emoções, né? Elas servem, né, para nossa regulação, né? Elas existem, né, porque é um mecanismo que o nosso cérebro tem de identificar as coisas, as situações, né? Então elas vêm através de comportamentos, né, e através das nossas cognições. Então elas são muito importantes, porque é elas que nos permitem ter aquela reação, né, de luta ou fuga, né? Exatamente isso. Então, a nossa vida também se baseia muito neste entendimento, né? A nossa maturidade, ela também vai acontecendo a partir do momento que a gente consegue organizar a forma que a gente vai lidando com essas emoções ao longo da nossa vida. E a gente fala de emoções e sentimentos, por quê? Porque como as emoções elas existem e todo mundo sente, mas o sentimento vem para caracterizar o significado, né? Aí o sentimento o que, que é? É o significado que cada pessoa dá particularmente para sua emoção, né? Porque por exemplo, interpreto talvez a mesma situação que você vivencia, Thalita, mas de um modo diferente. Por isso que cada pessoa reage às situações
diferentemente, porque é o seu sentimento, né, que está envolvido, a interpretação sobre as coisas. Que eu, A sua né? vivência, a sua história de vida, né? O que você carrega na sua vida. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer muito, talvez algumas pessoas já conheçam. Essa brincadeira foi um professor meu que fez na época que eu fazia faculdade. Mas eu levo isso para o consultório porque ela é muito prática e é funcional, assim. Que é para entender essa percepção. Que é assim, imagine uma rosa. E aí você pede para todas as pessoas e todas as pessoas que podem estar nos assistindo agora que, por favor, imaginem uma rosa. E aí observem como é essa rosa, o tamanho dessa rosa, a cor dessa rosa, se ela tem espinhos ou não tem espinhos. E aí, vou fazer esse exercício com a Flavinha que está aqui, mas quem quiser colocar aqui, pode colocar. Flavinha, quando eu peço para você imaginar uma rosa, como é a sua rosa? É uma rosa cor-de-rosa. É uma rosa que ela não está bem aberta ainda, ela está semi-aberta, saindo de botão, começando a desabrochar. E não pensei nas folhas, como é que é assim o resto. Eu imaginei muito a rosa em si, cor-de-rosa. Bom, a minha rosa é amarela. E ela tem folhas verdes e bastante espinhos. Sempre que eu imagino uma rosa, eu imagino. E ela é muito aberta, ela não é fechada. Olha É um só, rosão, assim. Quase um girassol. quase um girassol. O que que acontece, gente, com esse exercício simples? E se a gente tiver... Ó, a Michelle colocou, a dela é vermelha, grande, sem espinhos e já aberta. Olha só, 3 rosas diferentes. Nós todas estamos falando de rosas, não é? São rosas. Mas a interpretação que eu tenho da rosa, ela tem, né, ela leva as minhas características, aquilo que eu tenho na minha bagagem de vida, as minhas experiências, as minhas angústias, as minhas dores, as minhas felicidades, as minhas cicatrizes, e a partir dali eu gero uma interpretação, né, e projeto a minha rosa. E os sentimentos são assim, né, Flavinha? Exatamente. E aí cada uma, né, colocou o seu sentimento, que é o significado que eu dei para minha rosa. Então este é o significado, né? O sentimento é o que a gente constrói, né, a partir daquela experiência da rosa, da situação da rosa. E E é aí, o muito que eu acho... interessante. Rafa. E é muito interessante porque ao longo da nossa vida a gente constrói essas percepções. E o trabalho e esse desafio na psicoterapia é, muitas vezes, ressignificar, né, o sentido desse sentimento que eu dei para minha rosa. E muitas vezes tentar imaginar que a minha rosa sempre foi rosa, mas por que eu não posso pensar que ela pode ser amarela também? E aí construindo um novo jeito de lidar com as emoções. Isso é muito bonito. Acho que é um dos lados mais lindos da psicoterapia, mas são 2 psicólogas falando aqui, a gente é super suspeita. Com Sabe que certeza. eu acho que eu vejo que essa questão de a gente compreender de forma diferente os nossos sentimentos é onde geram muitos conflitos nas relações, porque muitas vezes eu não consigo entender o porquê que o outro está sentindo determinado sentimento naquela situação que para mim não faz sentido, né? E pode não fazer, porque está relacionado totalmente à minha experiência de vida e como eu significo as minhas coisas, né? A minha vida, tudo que está em volta dela. E também, né, Thalita, aí a gente entra naquela esfera assim, ó. É muito natural nós sentirmos medo numa situação onde realmente exija que nós tenhamos medo. Porque é um instinto, as emoções elas servem para nosso instinto de sobrevivência. É aquela coisa, fica em alerta, né? É importante que nós tenhamos atenção em todos os momentos da nossa vida. E as nossas emoções vêm para nos lembrar disso. E aí, para corroborar com tua fala anterior, né, Thalita, o que acontece, assim, os conflitos, né, que muitas vezes as pessoas não entendem, é que às vezes as nossas emoções estão desreguladas. E isso também, né, onde a gente encontra na literatura, a questão dos transtornos, né? Então, eles vêm com essa desregulação emocional. E aí existem, né, essas explicações, né, por conta dessa desregulação química cerebral, que ou falta, né, alguma regulação para que a emoção ou não venha, ou ela venha em excesso.
E a terapia associada à medicação consegue construir uma base, né, de manutenção, de melhora, né, de autocuidado dessas emoções que muitas vezes vêm de uma forma mais excessiva e prejudicial para as pessoas, né? Desproporcional, né? É como se a gente tivesse determinados sentimentos referente a uma situação que não faz sentido, né? Claro, a gente está falando aí de um transtorno, é um pouco diferente do que eu tinha colocado antes, apenas de uma percepção, mas é muito comum, né? Que a gente tenha, às vezes, uma percepção frente a uma situação muito desproporcional ao que realmente é. A Michelle colocou aqui. A depressão é um exemplo dessa desregulação química? Sim, Michelle, exatamente. Na depressão, a gente tem uma baixa de transmissão de neurotransmissores, né? Esqueci agora o nome, mas daqui a pouco vem. E esses neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina... De recaptação da serotonina, isso, né? Eles são muito importantes para a regulação, né? Num processo depressivo, eu tenho uma baixa, né, desses neurotransmissores e aí fica muito difícil de eu lidar. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala num quadro depressivo, transtorno, né? A gente não tá falando, estou deprimido. São coisas diferentes. Mas num quadro depressivo, é muito importante associar a medicação. É bem complicado a gente ficar só num processo de psicoterapia, porque lembrem que a Flavinha colocou antes, as nossas emoções estão desreguladas. Então, a minha percepção, a partir daquilo que está acontecendo, ela está alterada. E aí eu não consigo lidar com o que está acontecendo. Então, eu preciso, às vezes, tomar uma medicação para ter ou uma liberação, né, de neurotransmissores, né, ou não. Enfim, às vezes a gente não tem a transmissão, a gente mantém, depende do tipo de medicação que a gente toma, para que aí a gente consiga regular as emoções, para conseguir entender o que está acontecendo e aí sim, trabalhar o processo depressivo, né, Flavinha? Exato, porque muitas vezes, né, Thalita, o paciente vem e traz todo esse discurso, né, dessa dificuldade de se organizar emocionalmente, né? E o que acontece? Existe daí o sofrimento por não conseguir, a frustração, e aí vai vindo outros sentimentos, né, que a pessoa vai dando significados, né, para essa fase deprimida. Então, eu não consigo lidar comigo, eu me sinto fracassado, eu não consigo levar um projeto adiante, né, no caso da depressão. E aí, aí o paciente, por estar assim, vai dando outros significados à sua emoção, às questões que ele vive. E aí vai dificultando o processo, né, de sair dessa situação. Por isso que na terapia, né, Thalita, a gente trabalha muito com o adulto, né, a gente chama assim desse entendimento de pensamento, né, a situação acontece, o que eu penso a respeito disso, como que eu reajo a essa situação e como é que eu me sinto, né? E aí tentando ressignificar o comportamento para que daí este comportamento gere uma nova percepção, uma nova forma de olhar para aquela emoção e aceitar. Porque uma das coisas, né, Thalita, que a gente fala muito assim, eu não quero mais me sentir triste. Eu não quero mais ter raiva. Né? Várias pessoas, né, com dificuldade da irritabilidade, com dificuldade né, de não ter raiva, de não ser impulsiva, né? Como que a gente lida com esse tipo de emoção, né? Primeiro é o entendimento de que nós temos essas emoções, que elas são necessárias para a nossa sobrevivência, mas que nós temos sim que aprender, é nosso direito, nosso dever, aprender a respeitá-las e entender em que lugar que nós vamos colocar cada emoção na nossa vida e de que forma que a gente vai reagir quando eu identifico que eu estou irritada, ou que eu estou brava, ou que eu estou triste, né? Então, o processo terapêutico acontece a partir desse movimento do autoconhecimento. E é um trabalho muito bacana, porque a gente aprende a olhar para nós, para o nosso funcionamento, que tipo de emoções prevalecem no meu dia a dia, nas minhas situações, como que eu lido. Aí a gente trabalha com a realidade também. Como que eu estou lidando com essas emoções? Né? Isso é positivo? Isso tem uma repercussão positiva ou negativa na minha vida?
De que forma eu posso melhorar e trabalhar com essa emoção? Agora, é uma ilusão a gente acreditar que trabalhando na psicoterapia ou em alguma coisa eu não vou mais me sentir triste, né? Isso a gente realmente precisa entender que nós somos, também temos um lado emoção, temos que entender quais as emoções prevalecem, trabalhar com elas e aceitá-las, porque elas vão vir. E cabe a nós, como adultos e seres pensantes, entender por que eu estou sentindo esta emoção neste momento. O que esta emoção quer me dizer? Por que eu preciso sentir essa emoção neste momento para que eu gerencie a minha vida? O que eu preciso aprender com ela, né? Convida a tua emoção, né? Eu estava assistindo uma aula de pós-graduação agora, de terapia cognitiva, e o professor mencionou, chama esta emoção que tu considera negativa, faz as pazes com ela. Flávia, tu tá falando, eu lembrei, vou ter que falar, vou ter que dar o meu relato aqui, né? Porque, vamos lá. Né, psicólogos nós somos no consultório, né, gente? Fora do consultório somos seres normais como qualquer outro. E exatamente. eu tive, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu passei por uma situação de mudança de vida, subestimei essa situação, super-herói, né? A gente sempre se acha super-herói. Sim. Enfim. E aí isso acabou impactando muito no meu emocional, eu não tinha me dado conta disso, e eu passei a ter crises de ansiedade. Eu nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade. Foi até muito interessante como psicóloga ter crises de ansiedade, porque a partir deste momento eu passei a conseguir entender melhor os meus pacientes ansiosos. Foi uma coisa bacana, mas não é bacana ter ansiedade. E eu lembro, lógico, fazer psicoterapia, né? Porque eu tive essa percepção naquele momento que eu precisava de ajuda e procurei minha psicóloga. E eu nunca vou esquecer, porque é aquilo, né, gente? Uma coisa somos nós no consultório como psicólogas, outra coisa somos nós como pacientes. Pacientes somos pacientes, né? E eu lembro que eu dizia para ela assim, eu não aguento isso, eu preciso que isso acabe, né? Isso me angustia, eu falei para ela, não aguento mais sentir as ansiedades, isso me atrapalha no trabalho, eu não quero mais isso para mim. E um dia, Flávia, ela olhou para mim e disse assim, tu precisa parar de brigar com a tua ansiedade, tem que virar amiga dela. E eu fiquei olhando pra exatamente. ela, tu tá maluca? E ela, sim, tu precisa acolher o teu sentimento, tu precisa sentir e virar amiguinha da tua ansiedade. E ela, o dia que tu parar de brigar com a tua ansiedade, ela vai embora, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, acabei a sessão, né, furiosa com a minha psicóloga, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer as pazes com ela se eu nem gosto dela? Nem gosto dela, né? E aí foi muito interessante, Flavinho, porque daí eu vim um dia pro consultório, isso faz bastante tempo, eu comecei a me sentir mal, e aí eu falei, tá, quer saber? Vou tentar, né? Eu já tinha tentado tudo. E aí eu lembro que eu cancelei meus pacientes daquele dia de tarde, fui pra casa, acolhendo mesmo. Não tem uma explicação, não tem como explicar, acho que isso em palavras pra vocês. Mas eu acolhi a minha emoção, né? Acolhi minha ansiedade, eu falava até alto, pensei, vou ser internada, né? Quase psicótica, te falando. Mas tá bom, ansiedade, você está aqui, vou lhe acolher. E fui pra casa. E eu deitei em paz comigo. E eu juro pra ti, não deu 2 horas, a ansiedade acabou. E depois disso, eu passei a ter menos crises e aprendi a lidar com ela. E foi, nossa, foi muito importante. Isso foi uma lição enorme para mim, assim. Eu trabalho só com crianças, então o processo da ansiedade na infância é muito diferente no adulto, né? E foi muito interessante, sabe? Então, pegar esse gancho aí para dar meu relato para vocês, que façam isso em casa, que funciona. E é bem isso, né, Thalita? É a gente olhar e tentar, inclusive, se antecipar dessas questões emocionais que a gente tem, né? Uma das coisas que a gente fala no consultório também é isso, eu prestar atenção em mim. Se eu sei que determinada situação vai gerar em mim, né, uma ansiedade, uma tristeza, eu tenho que visualizar isso e pensar de que forma mais assertiva. Eu sei que eu vou sentir aquilo. Eu não tenho como construir uma ilusão de que eu não vou ter medo quando eu for ver uma aranha, por exemplo, que é o meu caso. Eu tenho medo de aranha, né? Só que hoje eu já consigo lidar melhor. Uma vez eu tinha realmente muito pânico. E eu olho hoje, eu já consigo ir mais perto, a gente vai enfrentando, né, esses medos, assim. Mas é justamente isso, é conseguir entender, ok, eu vou ter medo de aranha, mas eu vou ter que aprender a conviver, porque em algum momento eu vou ter.
Paciente que tem medo de andar de avião, né? Essas questões de medo, de insegurança. A gente fala muito na terapia que é importante a gente entrar, né? Claro, faz todo um trabalho de visualização, de aproximação, né? Mas a fórmula para que a gente consiga enfrentar muitos também dos nossos medos é ir de frente com aquilo e entender que tá tudo bem eu sentir medo, que eu preciso sentir aquilo por alguma razão, mas que é meu dever enfrentar, Sim. né? Superar essa situação, né? E eu acho importante a gente lembrar que tudo na vida é um equilíbrio, né? Então, a gente não pode pensar que nós vamos sentir apenas felicidade, porque isso é no mínimo patológico, né? Uma pessoa que é 100% feliz, alguma coisa está errada, né? Mas uma coisa importante também que eu lembrei agora de a gente conversando, é que nós temos também a dissociação, né? Que é o fato de você, talvez algumas pessoas que estejam assistindo vão se identificar, que é a capacidade que a gente cria muitas vezes de não sentir. Então a gente recebe, né, pacientes que sofreram traumas ou que passaram por situações difíceis dissociados, né? Ou seja, sem sentir absolutamente nada. Anestesiados, né? De Anestesiados. emoções. Exatamente, né? Isso também é uma coisa bem importante, porque pode parecer que a pessoa tá ótima lidando com tudo isso, mas na verdade é um problema sério, ela não tá conseguindo acessar aquela emoção e entender o que está acontecendo na vida dela. Então, isso não é incomum, isso acontece, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? De muitas vezes, quando eu passo por situações difíceis, eu criar essa dissociação frente aos meus sentimentos, mas a gente tem que lidar com isso, né? Ou vice-versa também, né, Thalita? Tem pessoas que, Flávia, eu não consigo me sentir plena, me sentir feliz, eu tenho conquistado tantas coisas profissionalmente, materialmente, até com relação à família, eu não consigo sentir aquela paz, eu não consigo sentir aquela leveza, né? Então, é necessário fazer todo um levantamento, que tipo de pensamentos tu tem a respeito disso, né? E descobrindo que tipo de blindagem, por que isso está acontecendo. E existem exercícios que a gente vai tentando gradativamente, né? Fazendo com que a pessoa se exponha a algumas situações que possam desencadear, que reforcem na memória o que ela sentia prazer antes, para tentar trazer de novo aquele equilíbrio. Então, gradativamente acontecendo nessa ressignificação. Mas é bem importante a gente pensar que é fundamental a ajuda de um psicólogo, né? Para a gente fazer essa análise. Com certeza. Né, você não está se sentindo bem, você não está conseguindo lidar com algumas situações, né? Ou está um pouco sem controle das suas emoções, é importante que você procure um psicólogo que vai te ajudar a fazer essa leitura a partir da sua história de vida e conseguir te mostrar qual que é a situação que está desencadeando determinadas emoções, por que você não está conseguindo lidar com isso. Né, o psicólogo ele vai gerar estratégias, né, vai criar estratégias contigo para poder te dar subsídios para dar conta. Então, isso é muito importante, né? A ajuda de um psicólogo nesse momento, gente, é muito importante. Não é porque somos psicólogos, né? Eu sei que a gente acaba puxando sardinha para nossa assada, mas realmente, assim, é libertador quando a gente pensa nisso, né? E esse momento que a gente vive, assim, né? De pandemia, de tudo muito incerto, né? A questão profissional, a questão de saúde, tudo está envolvido, né? Então tem despertado, sim, muita desregulação emocional nas pessoas, né? As pessoas com medo, as pessoas preocupadas, né? Com a sua saúde, com a sua segurança também, né? Financeira. Então é muito importante que as pessoas busquem, né? Informação, conversar sobre isso e tentar de alguma forma construir, né? A gente sabe que não pode fugir da situação, mas é poder olhar assim, né, cada um para a sua realidade e entender o que hoje, no dia 24, eu, Flávia, posso fazer para ficar um pouco melhor com a minha realidade, né? E aí tentar trabalhar a sua realidade, tentar entender que o medo vai estar ali, presente, nessa realidade, nessa situação. Mas olhar assim, dentro de tudo isso, que oportunidades eu tenho para me aliviar um pouco, para sair um pouco, né, dessa preocupação e me permitir viver
pelo menos um pouco assim conectada comigo, com aquilo que eu posso me oferecer. Seja através de um banho relaxante, seja através de preparar uma refeição, a leitura, me conectar com a natureza, preparar um café, enfim, assistir um seriado, coisas que eu posso me oferecer também para distrair um pouco a minha mente e não ficar só pensando nesses problemas, consumindo uma leitura que hoje talvez a gente vai assistir um noticiário, é só tragédia, então cuidar também com aquilo que a gente consome para que a gente não tenha gatilhos, né, que desencadeiem essas emoções que já estão automaticamente com a gente presente por conta da pandemia, né? Exatamente, exatamente. Uma das coisas importantes, né, que a gente também quer aproveitar e colocar para vocês aqui, é como que a gente lida com essas emoções na infância, né? Porque a gente fala muito das emoções na vida do adulto, né, que já tem elas de certo consolidadas, numa compreensão, né, de entender do que é a emoção. Mas e na infância, né? Como que fica isso? Né? Algo que a gente discutia antes, né, Flavinha? Exato. A gente tem que lembrar que as emoções nas crianças, elas começam a aparecer lá pelos 3 meses, 4 de idade. Então, ela vem a partir da raiva, do medo, né? Então, a Veri tá aí. Boa noite, Veri, querida. Tem várias pessoas legais aqui da live. E essas emoções, né, a criança começa a ter a representação dela, né, nessa fase, mas depois, lá por 2 aninhos, 3, é que ela começa realmente a ter uma percepção da sua emoção, o que ainda não é muito consolidado. Então, a nossa orientação hoje para quem é pai e mãe de crianças pequenas, né, é muito importante a gente tomar muito cuidado, né, nessa fase de 2 aninhos, 3 aninhos, onde a criança está ainda compreendendo as suas emoções, tá? Por quê? Porque se eu não sei lidar com isso na infância, isso vai automaticamente gerar um problema no meu futuro. Tanto num processo de percepção, como até mesmo algumas situações patológicas, né? De transtornos que podem me causar. Então a gente tem que tomar cuidado com palavras do tipo, não chore, né? Fique quieto, engula o choro. Né? Esse tipo de comportamento não é bacana a gente fazer. Sei que nós viemos de uma educação onde muitas vezes, né, a gente acabava escutando isso, aprendermos isso com os nossos pais, mas a gente sabe que isso não é funcional hoje, né? Aquela coisa, engole o choro, né? Engole esse choro. Para de chorar agora, né? Aí também temos Exatamente. uma visão machista, né? Não chora que tu é menino. Isso aí também não pode, gente, por favor. Então, são situações que a gente não pode mais fazer. O que a gente precisa? Para que essa criança passe a ter o reconhecimento dessas emoções, é importante que você tente escutar e perceber o que ela está te dizendo. A criança não sabe representar a emoção como nossa. Tô triste, eu choro. Né? Às vezes ela tá triste e ela fica irritada. Às vezes ela chora do nada e tu não sabe por quê. Então é importante que você tente escutar, e isso demanda paciência. Se abaixe, olhe para aquela criança, pergunte. Ela vai verbalizar para você o que está sentindo. Aí você vai juntar a informação e aí você vai devolver para ela. Ah, então você está triste. Ah, entendi. Então você está triste. E aí você vai tentar acolher, validar, ensinar uma forma adequada de lidar com aquilo, né? Então, por exemplo, vamos pensar que alguém foi lá, estão 2 crianças brincando e uma arrancou o brinquedo da outra e saiu, furiosa. Aí o que a gente faz? Vai brigar diretamente com a criança. Vai lá e escuta. Por que ela arrancou o brinquedo? Tem tantas explicações. Quando eu faço esses exercícios com os pais no consultório, às vezes o amiguinho me beliscou e aí eu revidei. Às vezes o amiguinho começou a estragar o brinquedo e eu retirei. Às vezes eu queria o brinquedo para mim, ok? Então você vai escutar, interpretar aquilo, colocar. Então você sentiu raiva. Ok, porque a criança precisa começar a correlacionar o que ela está sentindo. Né? Dá nome para isso, né, Thalita? Dá nome. E aí você vai dizer, ok, quando a gente sente raiva, a gente precisa tomar cuidado, a gente não pode arrancar do amiguinho, né? O que a gente tem que fazer? E aí dar informações importantes, comportamentais, para ajudar essa criança a lidar com isso, né? Eu acho que nós temos uma pergunta aqui da Michelle. Ela colocou aqui. E as crianças que ficam mais ansiosas com isolamento social? Michelle, é verdade.
o isolamento social está sendo um grande estressor, não só para os adultos, né? Mas É. para as crianças também. A gente está tendo um aumento de ansiedade muito significativa na infância. E essa ansiedade, ela vem muito em forma de irritabilidade. Isso é bem importante colocar para vocês. Ela é diferente um pouco do adulto. Não quer dizer que o adulto não vai ter a irritabilidade, mas a criança é muita irritabilidade, descontrole das suas emoções. Ela vai chutar, ela vai brigar, ela vai bater porta. Então, quando a criança está no nível de estresse muito alto, os comportamentos que aparecem são esses. Inclusive num processo depressivo, né? Uma criança que está num processo depressivo, ela não vai lá no cantinho ficar sem falar com ninguém ou não fazer as coisas. Não. Ela vai ficar muito brava, ela vai ter alteração de humor, ela vai ficar irritada. Então, assim, é importante escutarmos as crianças, sim, né? Como eu coloquei antes no exemplo para vocês, tentar entender o que que realmente ela está sentindo, por que que ela está sentindo, e tentar acolher e tentar melhorar da melhor forma possível que nós temos hoje. Mas é óbvio que essa situação, se ela passou de um limite que você não está dando mais conta, você precisa procurar a ajuda de um profissional para lidar com isso. Eu vi, Thalita, esses tempos, olhando algumas técnicas assim de ansiedade, eu estava passando, acho que na internet, e eu vi uma mãe, né, uma criança dentro de um episódio de muita ansiedade, assim, a criança estava muito agitada, né, a respiração mais ofegante, muito irritada, fazendo birra mesmo, né? E eu vi a forma como aquela mãe acolheu aquela criança naquele momento, tendo um manejo muito positivo, porque a criança ela precisa entender que ela precisa, né, naquele momento, ela teve aquele acolhimento e a mãe pedia, né, para que ele parasse, né, e fez uma dinâmica com ele, olha pro dedo da mamãe. Então imagina que o dedo é uma flor. Agora tenta imaginar, respira e tenta sentir o cheiro da flor. Daí a criança fazia o respirar. Daí então agora sopra a vela. Daí a criança soprava a velinha. Então trazendo ludicamente estratégias para acalmar aquela criança, e depois no próprio vídeo a mãe foi explicando que ele não precisava se sentir ter uma reação daquela forma, que ele podia sentir aquilo, né? Porque a dificuldade é de entender que não é que a criança não possa sentir. Ele pode sentir. A diferença está o que ele faz com aquilo. E criança precisa desse manejo, né? E é difícil mesmo, porque às vezes os pais, né, Thalita, o que eu vejo no consultório, que é mais a minha parte é o adulto, né? Os pais pegam essa ansiedade do filho e ficam sem reação. Eles ficam sem conseguir, porque claro, a dor dos pais é ver os filhos tendo um descontrole emocional. Exatamente. Então, aí vem a cobrança. Eu estou sendo uma péssima mãe porque eu não sei ajudar meu filho a ficar bem. E aí entra outras questões, né? Mas eu achei muito legal essa dinâmica, né? Que a mãe encontrou essa técnica, né? De respira, cheira a flor, sopra a velinha. Vamos se acalmar, a gente vai achar uma outra forma de organizar isso. Achei muito bacana. É importante. E tem uma outra coisa importante, Flávia, que eu gosto sempre de lembrar aos pais que criança copia comportamentos. Então, assim, a forma como eu lido com as minhas frustrações e os meus sentimentos, eu estou ensinando ao meu filho como lidar. Vou usar o exemplo da aranha, né? Já virou universal o exemplo da aranha. Flávia tem uma filha em casa, né? Vamos pensar assim. E aí aparece uma aranha. Flávia tem um comportamento totalmente de descontrole, sai gritando, enlouquecida, subindo no sofá. O que a filha da Flávia vai observar? Opa, isso tem é alguma muito coisa perigoso. errada. A minha mãe tá subindo ali. Eu passo a fazer o mesmo comportamento. Então a gente está falando de um comportamento de uma aranha, de uma fobia, né? Uma ansiedade frente a uma aranha, um medo. Mas a gente vai levar isso de uma forma generalista para outros comportamentos. Inclusive de como eu lido com situações de frustração. Quando alguém briga comigo, quando eu estou brava. Como é que eu reajo? Eu reajo de forma desproporcional? Como é que meu filho vai reagir? Da mesma forma. Porque ele vai entender
que é assim que eu reajo frente a essas situações. É, ele faz essa modelagem, né, Thalita? Ele acaba repetindo um padrão, né, aprendido, adquirido, né, por ter visto esse comportamento se perpetuar por muitas vezes que a mesma situação acontece. E aí eu vou repetindo, né? Eu uso um exemplo aqui no consultório. Eu tive uma vez uma história muito legal, e eu nunca vou esquecer, foi marcante. Eu tava brincando com o paciente, né, ludicamente, a gente montou uma pista de carros, e aí a gente tava dirigindo, né? E aí ele foi o motorista, falou, eu vou dirigir. E aí quando ele começou a dirigir, ele começou a xingar as pessoas. Sai da frente, pipi! E gritava, e falava uns palavrões. E eu olhei para aquilo, né? Alguma Aí eu coisa saí, tem. né? Alguma coisa tem. Daí eu saí, olhei pro pai dele e perguntei: tu xinga muito no trânsito? Daí ele olhou: como é que tu sabe? Ah, então. Eu nunca vou esquecer dessa história, gente, porque é fantástica, assim, ó, a reprodução que as crianças fazem. Ou seja, aquela criança entendeu que dirigir daquela forma, né? O que não é legal, né? Enfim. E Flavinha, ok, vamos pensar assim. Então, eu não tive uma educação saudável, emocional, referente às minhas emoções na minha infância. Fui reprimido, não pude chorar, não pude olhar para isso, né? Tive que esconder. Virei um adulto. E aí? Como que isso aparece na vida adulta, né? O que mais aparece na vida adulta quando eu tenho essas situações não tão bem resolvidas ou aprendidas, eu diria, na infância? Então, né, Thalita, quando a gente fala dessa questão de educação, né, essa dificuldade de ter a questão mais saudável mesmo, de adaptar as nossas emoções, aparecem assim, ó. Ou é aquela pessoa que acaba na vida adulta se permitindo demais, não tendo um freio, né? Mas normalmente o que eu trabalho, assim, ó, 80% dos casos que vem é aquela coisa assim, a dificuldade de colocar os limites nos outros, na vida, né? Eu acabo me submetendo muitas vezes, né, a situações, a questões que eu nem gostaria de estar vivendo ou para ser aceito, né? Porque eu aprendi a reprimir muitas vezes as minhas emoções para que os outros gostem de mim. Porque era muito aquela fala, né? Não faz isso porque é feio. O que os outros vão pensar? O medo do julgamento faz com que muitas atitudes das pessoas sejam anuladas, né? E na verdade não é isso que conta, né? As coisas precisam ser importantes para cada um, porque quem gosta de você, para quem você é importante, também é importante seu posicionamento. E eu sempre digo aqui no consultório, Thalita, se eu não me posicionar, as pessoas me posicionam aonde elas quiserem, né? E o posicionamento, e aí é onde entra essa quebra desse paradigma, inclusive pelas questões emocionais, porque eu posso me posicionar e eu não preciso ser cruel para fazer isso. Eu ia dizer exatamente sobre isso. Né? O fato de você não ter tido uma educação emocional adequada na sua infância é justamente você não entender que você pode se posicionar, mas deve fazer isso de uma forma adequada e assertiva, né? Sem ofender ninguém, sem passar por cima de ninguém. É simplesmente dizer, olha, neste momento eu não tenho condições. Aí a pessoa vai ficar, né? Por exemplo, a pessoa que vai falar isso para alguém, ou que vai dizer que não pode, parece que está cometendo um crime, né? Inicialmente, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou contrariar um desejo dessa pessoa que é tão importante para mim? Mas é que chega numa fase da nossa vida que se a gente não toma determinadas atitudes, determinados posicionamentos, a gente sofre muito. E aí a gente acaba indo totalmente contra toda a essência, né? Todo o verdadeiro sentido daquilo que eu quero fazer com a minha vida. E aí entra aquela questão, talvez seja a nossa exigência, né? A maturidade também vai oferecendo isso, esse entendimento de que a gente precisa tratar as nossas emoções com muito mais carinho, né? Aceitar que eu tive uma criação, às vezes que eu fui reprimida, tudo bem, e que por muito tempo aquilo pode ter sido importante, porque talvez, né, Thalita, vamos falar da tua ansiedade, que tu deu o exemplo.
talvez aquele momento que tu se sentia ansiosa, tu precisou ter aquilo para te defender ou para te proteger ou para te encarar as coisas. Ela foi importante por alguma uma razão. Mas chegou o Foi para me momento que ela encarar, eu já tô curada e já fiz essa avaliação. e aí a gente tem que tentar encontrar essas respostas para entender. Eu precisei ser assim por muito tempo. Só que hoje eu não preciso mais. E tá tudo certo, a gente encontra um novo caminho, né? Então, a demanda é muito grande. E o que importa é a gente conseguir reconhecer o que que a gente é de fato, que tipo de emoções a gente traz e como que eu quero reagir diante delas, Tu né? sabe, Flavinha, que tu tá falando agora, me vem muito em mente as pessoas, né, que passaram por situações muito ruins na infância, processos de violência, enfim, né, não conseguiram ter o processo de resiliência e nessa vida adulta elas reproduzem isso, né, de uma forma ficando coagida, aceitando o medo, né, de perder o outro. Então, mulheres que sofrem violência em casa, Sim, e a gente vê que existe também esse processo dessa não interpretação dos seus sentimentos, né? O não olhar para isso muitas vezes. A gente vê relatos no consultório de que, né, a mulher nos traz, né, relatos, às vezes, que ela é. está sofrendo uma violência, e aí, de E de que é repente, né, tipo, você se coloca assim, tipo, isso é uma violência. Não, imagina, isso não é. Porque tá tão acostumado a que já entender acha que aquilo normal, é exatamente. típico, né? Me veio Ou já se muito isso que tu acostumou fala. tanto com aquela emoção negativa, né, Thalita? Já se acostumou tanto a viver com medo que quando o paciente se dá conta de que ele não precisa mais, ele tem necessidade ainda de viver aquele círculo, né? Aquela emoção tão intensa, mesmo que negativa. E às vezes é difícil até fazer o próprio paciente entender essa violência, ou não, faz parte, né, daquilo que eu estou inserido. E é complicado, é difícil, é aprender a gerenciar as emoções, mas entendendo que elas vão estar ali, né? E o que que é real? É trazer a emoção para a realidade. Por isso que a gente fala tanto, né? Aquela balancinha, né? O cérebro e o coração, né? É justamente tentar equilibrar os dois lados. Hoje eu usei um exemplo com uma paciente minha, eu vou falar porque não tem como, né, ninguém saber, mas só para vocês entenderem que foi bem interessante. Essa paciente estava numa situação de conflito e ela ficou muito brava com uma outra pessoa, né? E aí a gente estava né, conversando, enfim, no processo de psicoterapia. E aí eu usei esse exemplo para ela, disse para ela assim, olha, para você resolver essa situação, você não pode resolver com seu coração, com seu sentimento. Se você for resolver com seu sentimento, que naquele momento era raiva, ela estava brava, estava com raiva dessa outra pessoa, eu falei, você não vai conseguir resolver. Até porque, naquela situação específica, a pessoa estava querendo desestabilizar ela. Então eu disse para ela, ou seja, além de tudo, tu vai fazer o que a pessoa quer, né? Vai Então, entrar no assim, jogo, né? vai Entra no entrar no jogo. jogo. Então você precisa olhar para olhar, acalmar e pensar com a razão. O que que eu devo fazer nesta situação, né? Tentar tirar um pouquinho esse sentimento, porque às vezes quando a gente é movido apenas pelo sentimento, isso pode dar um prejuízo significativo na nossa vida, né? Com certeza. Com certeza. As emoções, elas muitas vezes nos traem, né? E fazem com que a gente tome decisões, né? Pelo momento, no impulso, né? Então, muitas vezes é importante ter esse filtro, né? E esse é o difícil. Esse é um desafio e muito do nosso trabalho, né? Trazer esse olhar para o emocional e tentar olhar para a realidade e fazer um pareamento. O que que é real, o que que não é, o que que é emoção e aonde que eu posso estar movimentando para que eu tenha uma resposta mais assertiva, mais realista, né? Enfim, com mais qualidade, né? Com mais qualidade, exatamente. E aí é importante que a gente entenda, né, que se as minhas emoções estão desreguladas, e aí eu vou ser repetitiva de novo aqui no vídeo, você precisa procurar ajuda. Porque a gente, quando estamos com as nossas emoções desreguladas, podem causar prejuízos significativos à nossa vida, nos nossos relacionamentos pessoais. Então, muitas vezes, por eu não estar conseguindo lidar com os meus sentimentos, eu termino relacionamentos, né, que talvez não precisassem ser terminados. Muitas vezes, por impulsividade, eu saio do meu emprego,
ou eu compro muita coisa e faço muitas dívidas. Então, eu posso ter comportamentos de risco quando eu tô com as minhas emoções desreguladas, né, Flavinha? Exato. Gastos compulsivos, compulsão alimentar, né? É Então, verdade. comportamentos que envolvem vícios, né? O jogo, o cigarro, enfim, várias coisas que muitas vezes fala sobre essa emoção desregulada. Comportamentos que as pessoas acabam tendo, adquirindo por conta de uma emoção desregulada, né? Numa falsa sensação de estar fugindo daquilo, né? Porque comer, por exemplo, comer é um prazer, né? Então eu estou tentando aliviar alguma angústia, alguma ansiedade e a olhar para isso, né? Com carinho, por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou me machucando dessa forma? Né? Tentando cuidar de mim de um jeito mais consciente, né? Sim. Trazendo para a realidade. A Mish colocou assim, mas algumas pessoas ainda têm preconceito em aceitar e pedir ajuda. Sim, existe uma questão cultural, né, Michele, que é o fato, assim, nós viemos de um processo onde a psiquiatria, né, no caso a nossa psique, as nossas emoções, quando elas estavam desreguladas, eram vistos somente como loucura, né? Então, quando a gente pensava em psiquiatra e psicólogo, se pensava muito nessa psiquiatria mais antiga, internação, né? Como é que fala? Camisa de força. Então, as pessoas ainda têm essa Loucura ideia mesmo, né? Aquelas... dessa loucura, desse descontrole, e que mesmo que a gente fale na loucura, a gente tem uma visão muito diferente dela hoje. A gente entende que essas crises são desregulações emocionais e que às vezes um hospital psiquiátrico pode sim te dar um suporte muito importante, né? Mas tem muito sim, eu tenho relatos no meu consultório de pacientes que às vezes não vem o pai, ou não vem a avó, ou não vem o tio, que eu preciso falar, porque existe uma questão também de meio mística, assim, né? Então, eu já ouvi relatos de pessoas falarem assim, ah, porque o psicólogo lê a mente das pessoas, ele vai mudar quem eu sou. Então, eu vejo que tem uma questão cultural envolvida muito grande. E é por isso que existem campanhas, né, muito grandes, e é por isso que existe o papo terapêutico também, para que a gente fale sobre saúde mental e as pessoas entendam a importância de procurar ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, né? A gente não está falando só do psicólogo. O Claro. psiquiatra ele tem um papel fundamental no tratamento de muitas patologias. E ele pode ajudar. E ter uma patologia, e aí eu vou usar um exemplo que eu usei para um paciente essa semana também. Não foi essa semana, foi semana passada. Mas assim, se você tivesse com diabetes, você tomaria insulina, sem nenhum preconceito. Mas se você está com um processo depressivo, se você tem a ansiedade, se você tem algum transtorno, você tem preconceito de tomar um remédio psiquiátrico. Por quê? Por que É. isso é menos importante que um remédio de insulina? Se Podem gera botar tanto sofrimento, respostas né? aí. Se gera tanto sofrimento, tanta angústia, né? Tanta angústia, que leva a um processo somático que te deixa doente, que aumenta as chances de você ter doenças como câncer, que pode te levar a situações, a uma ideação suicida, a automutilação, a situações tão graves quanto, né, uma diabetes. Tão extremas quanto, né? Então, assim, é muito sério, né? É muito importante a gente falar sobre isso e sobre a importância de pedir ajuda. E eu posso dizer para vocês, de novo, não é porque eu sou psicóloga, eu me tornei psicóloga porque eu fiz terapia, né? Eu era professora antes e eu tive o privilégio um dia de ir no psicólogo e eu me apaixonei por psicólogo e principalmente era uma mulher, então, pela psicóloga e principalmente pelo fato do que ela conseguiu fazer eu enxergar e observar que eu não estava conseguindo. Então, até vou colocar de novo meu relato, Flavinha. Essa experiência foi numa terapia de casal, que foi muito legal e eu acho que tem um preconceito muito grande quando a gente fala de terapia de casal também, Muito, né? muito, muito. Eu fiz terapia de casal alguns anos atrás, e muitos anos atrás, milhões de anos atrás, direto do túnel do tempo. E foi importantíssimo para o meu relacionamento. Meu relacionamento hoje é extremamente saudável e foi muito libertador para minha pessoa.
Então, naquele momento, eu me apaixonei pela psicologia, né? Como é a importância dela na vida das pessoas e eu decidi que eu queria fazer o mesmo. Então, eu digo para vocês, como uma pessoa que antes não era psicóloga e teve a oportunidade de procurar um psicólogo, de como é libertador. E a gente precisa, né, em pleno 2021, tirar essas amarras de que nos prendem esses preconceitos da psicologia e da psiquiatria. Exatamente, com certeza, porque na verdade a gente é um momento de construção, né? Hoje mesmo também no atendimento a gente foi falando e foi construindo, mas por que que tu tá com esse pensamento, com esse sentimento, né? Quando chega em casa, aquela coisa, a preocupação do trabalho, né? Aquela preocupação assim, o que que vai ser dessa empresa, né, que eu trabalho por conta da pandemia. Então, uma pessoa extremamente dedicada, né, que honra o seu trabalho, mas assim não consegue separar, não está em casa, não consegue relaxar. E aí, quando está relaxando, não se permite, porque aí está pensando no trabalho. Então, é fazer também essa associação da importância de ter esse momento para relaxar, né? Se permitir começar com ferramentas internas, não, mas agora eu me permito, agora é o meu momento. E às vezes é justamente isso, aprender a dialogar internamente contigo. Que a gente não faz isso, a gente não tem o hábito de fazer isso. Né? A gente não é aquela coisa, né? O capetinho aqui, o anjinho aqui. Então trabalha, deixa o teu anjinho também te defender, porque o capetinho está aqui sempre te cobrando. Ah, por que que tu não fez isso? Por que que tu não fez aquilo? Por que que tu não tá em casa? Como é que tu tá aqui olhando uma televisão e não foi lavar a louça? Poxa, Sim. né? Aquela cobrança, sempre uma exigência muito grande, A né? gente Então tem um... Desculpa, Flavinha, pode continuar. Não, era esse a colocação dessa cobrança, dessa exigência tão grande, a dificuldade que o ser humano tem hoje de se permitir relaxar, né? Então, tendo um momento para refletir. Aí na terapia a gente vai construindo possibilidades, né? Em algum momento combinando alguma agenda para estruturar melhor isso, né? Porque não vai ser de uma hora para outra que ele vai construir esse gostar, né? Esse se permitir relaxar. Então é passo a passo, mas a gente vai alcançando, com certeza. Acho que a palavra construção ela é perfeita num processo de psicoterapia, né? A gente tem um comentário da Nani que colocou assim: eu acho que a minha escolha pela profissão também foi em função dessa transformação pós-terapia. Essa tem poder, essa influência, né? Com certeza. E a Suelen colocou assim: minha filha se queixa muito de tédio pelo fato de não poder sair de casa. As atitudes dela mudaram muito devido a essa situação. Sinto ela muitas vezes agitada, ansiosa e às vezes é muito complicado. Então, Suelen, exatamente, é o que a gente colocou um pouquinho antes. A pandemia, ela vem trazendo um processo de ansiedade muito grande para as pessoas, né? Para os adolescentes, para as crianças, um pouco mais, porque ainda os adultos estão trabalhando, os adolescentes estão tendo aulas online, nem todos têm aulas online que são, como é que fala, ao vivo, né? Muitos são gravados, outros é só trabalhinhos em casa, tudo depende da escola, né? E da região que essa criança está estudando. E eles estão trancados, eles perderam uma vida social inteira. Existe um fator que é o ambiente dessa casa, então nós estamos também mais ansiosos, estressados, preocupados, né? São muitas notícias ruins que nós estamos recebendo, principalmente nesse último mês, né? Que está sendo um mês muito difícil para todas as pessoas de todo o Brasil. Então, assim, o que a gente orienta, Suelen, é evitar brigas, porque não vai funcionar na adolescência. Tem que tentar trazer um acolhimento. Tente fazer coisas que a sua filha goste, que traga prazer para ela também. Então, por exemplo, ela gosta muito de Naruto, que hoje está na moda, tá? Um Naruto. Assista com ela um episódio de Naruto, faz uma pipoca, senta com ela, tenta se aproximar dela para ela se sentir acolhida. Escute o que ela tem para dizer. Eu sei que muitas vezes os adolescentes querem falar com a gente sobre coisas que não fazem nenhum sentido para nós, mas é importante a gente ter este momento de escuta, né? Então, escuta em algum momento o que ela tem para te dizer. Aí tenta convidar ela para fazer algumas coisas funcionais e pode ser coisas
legais, como bolo de chocolate, brigadeiro, né? Cria alguns momentos divertidos entre vocês que pode ajudá-la a lidar com isso, né? A Flavinha pode dar algumas ideias de mindfulness, né, Flavinha? Poder também fazer algum exercício no sentido assim de respiração, né? De tentar colocar uma música, de fechar os olhos, imaginar, né, alguma coisa, alguma cena legal que vocês já tiveram juntas e vai relatando, lembra aquela vez que a gente fez tal coisa. Então, atenção plena, né? Focar o aqui e agora, né? Pegar um álbum de fotos de vocês, né? Agora, de repente, tem só no computador, né? Mas olhar, relembrar momentos, né? Essa alegria, né? Uma nostalgia, proporcionar, é isso que a Thalita disse, momentos, né? Onde vocês consigam uma conexão e ela consiga lidar melhor com essa ansiedade. Porque muitas vezes as crianças estão ansiosas também, Thalita, por conta, né, da questão da ociosidade, porque antes tinha a bicicleta, tinham o futebol, o balé, o jogo de vôlei, sei lá, a pracinha, que não pode extravasar, né? Então Isso. também é importante ter um momento que vocês consigam fazer alguma atividade, né? Que seja botar um videozinho na internet, se movimentar, pular corda, sei lá, tem alguns circuitos que dá para fazer, que eu vi algumas mães também postando, né, no pátio de casa, com alguns circuitos, né, para as crianças passar por alguns obstáculos. Então, são várias coisas, né, que pode fazer para que vocês consigam fazer com que o tempo passe de uma forma mais saudável, né? Sem ficar reforçando a negatividade muitas vezes, né? Eu iria te orientar também, Suelen, assim, os adolescentes estão ficando muito, né, no casulo, eu digo, né? Eles entram no quarto e não saem mais. E aí, muitas vezes, a relação que eles têm com a saída do quarto é ou com comida, tipo hora do almoço, hora do jantar, hora do café, ou quando a gente briga com eles, tem as tarefas, tem que lavar a louça, enfim. E aí eles meio que começam a criar uma relação ruim com sair do quarto, né? Então eles já estão lá, já estão tendo que fazer tudo online. Então é importante que tu comece a criar momentos legais de sair do quarto, como eu coloquei, fazer um brigadeiro. E aí tu pode, às vezes, tu fazer um brigadeiro lá no quarto com ele, leva um dia um lanchinho para ela, diferente, começa a trazer reações emocionais positivas, devagarinho, é necessário que tu tenha persistência, né? Então não dá para fazer isso uma vez e achar que ela vai mudar o comportamento, né? Tem que ter uma coerência, né? Uma sequência disso. E aí tu vai aumentando, assim, o nível de dificuldade, de exigência. Trabalhe muito a questão da autoestima. Então, às vezes, em casa, a gente esquece de elogiar e agradecer os nossos filhos também por coisas que eles fazem. É importante a gente lembrar disso. Então, a gente fica só, tu não fez isso, tu não faz aquilo. Aí, quando a criança ou adolescente faz, parece assim, essa nada mais que a sua obrigação. Ok, a gente sabe que eles têm que fazer. Eu sou uma defensora de que crianças e adolescentes têm que ter regras e realizar as atividades em casa. Mas é importante, acima de tudo, que você valide aquilo que essa criança fez, mesmo que não tenha feito de uma forma tão adequada. Né? Então, olha, muito obrigada. Ou criar situações assim. Eu brinco que é o efeito pavão, né? Que as crianças se acham importante. Falar, tu pode fazer, sei lá, arrumar a mesa, porque assim, não dá, né? Teu pai não sabe arrumar a mesa, só tu consegue. Nossa, ele se sente super importante. Engrandecendo, né, o outro. Eu consigo, exatamente. Então, são atividades que a gente precisa tentar trazer um pouco dessa relação. Mas é importante, Suelen, tu avaliar o nível de sofrimento da sua filha, né? E entender se a gente não está também passando aí falando de uma patologia. Então, tente, faça essas investidas que eu te orientei agora, eu e Flavinha aí por 2 semanas, 3. Se não tiver nenhum resultado, é importante que você procure uma ajuda. Né? Pode ser que a gente esteja já falando num processo de depressão, de ansiedade, muito importante, ela precisa de uma ajuda profissional. E sabe, Thalita, para complementar a tua fala, assim, o que nos meus pacientes adolescentes eu tenho percebido, mesmo diante da pandemia. As pessoas estão mais em casa, né? Então, o que acontece? Os pais, os que não estão saindo para trabalhar, acabam fazendo muito as suas coisas,
não está errado, eu acho que a gente também precisa ter o nosso desenvolvimento individual, mas eu acho que também é aquela coisa assim de poder oportunizar esse momento, fazendo com que esse adolescente ou essa criança tenha essa sensação de pertencimento e de importância para essa família. Porque eles relatam muito essa questão, não estou me sentindo importante para a minha família. Eu tento chamar atenção, às vezes, de uma forma positiva, eu não consigo, então eu vou desenvolvendo, né, alguns comportamentos, algumas emoções que estão sendo difíceis de lidar porque eu não estou me sentindo importante. Meu pai só fica no celular quando ele chega em casa, sentado no sofá. Ele não para 10 minutos para brincar comigo. Então, o que acontece? Não é a quantidade de tempo que você precisa, mas a qualidade. É aqueles 10 minutos que você vai sair do seu universo e você vai se dedicar para a sua família, para dar atenção plena para aquele momento. Independente da atividade que você faça, esteja ali, largue celular, largue jornal, desligue, é o nosso momento. Eu acho que as famílias precisam também fazer parte desse olhar, para que muita coisa seja curada ali dentro, também do núcleo. Sim. Porque a vida acontece ali, né? E é importante a gente lembrar que a gente tem a mania, muitas vezes, o hábito de querer que os nossos filhos façam aquilo que nós gostamos. Ai, vamos escolher um filme para ver junto. Comece a partir daquilo que ela gosta, né? Valide o que ela gosta. Por mais que não seja legal, eu sei que tem umas coisas chatas que adolescente vê, esses anime, né? Mas é importante, acima de tudo, que a gente comece por aí. Suelen, espero realmente ter respondido e te ajudado aí com esse processo. Qualquer coisa, tu pode mandar mensagem, né, para o nosso núcleo. Com certeza. E a gente tenta te ajudar da melhor forma possível, tá bom? E já tá passando do horário, Flavinha. As nossas lives nunca conseguem ter tempo. É tão bom, né? Tão bom falar sobre um tema que realmente nos encanta, né, Thalita? Não adianta. O nosso coração bate pelas emoções, né? Pelos sentimentos. Por isso que estamos aqui. E o nosso Sinapses, ele é feito de muita emoção, muito carinho, muito amor. As pessoas que estão nos acompanhando estão vendo, né, todo o amor e carinho que nós estamos tendo, né, com o nosso Sinapses. Flávia, muito obrigada pelo nosso encontro virtual. Obrigada, Thalita. De te ver presencialmente, né? fala virtualmente, né? As nossas reuniões só virtuais e não dá, né? A gente tem que se ver uma hora dessa. Mas até com a Michelle, só tá sendo virtual, mesmo aqui, que a gente não consegue se ver. Pessoal, quero agradecer a todos que participaram da live. Espero que vocês tenham gostado, né, o nosso papo terapêutico e aproveitar para fazer um convite muito especial. Semana que vem nós vamos fazer a Semana da Conscientização do Autismo. Nós teremos uma live por dia. Vai ser incrível. Teremos 5 profissionais falando sobre o autismo. Então, nós vamos ter avaliação no autismo neuropsicológica, avaliação fonoaudiológica do autismo, nós teremos o tratamento psicológico do autismo, nós teremos a intervenção psicopedagógica no autismo, nós teremos o acolhimento de famílias que receberam o diagnóstico do autismo. Gente, vai estar lindo, é uma semana inteira dedicada ao autismo, todos os dias às 7h30 da noite, a gente quer convidar vocês. As lives estarão gravadas, então se vocês não conseguirem assistir, vai estar lá no nosso canal do Núcleo Sinapses. Certo, gente? Obrigada, pessoal. Uma boa noite. E seguimos em frente com muito amor e carinho pelas nossas emoções. Isso, beijo. gente. Uma ótima noite.